Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho falar sobre um livro que já é um favorito do semestre e um favorito da vida. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha ele com os amigos e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bom, gente, é sobre esse livro aqui que venho falar com vocês, O Farrapo, volume 3, da Silvia Meirelles Caeste, escritora nacional, que eu sempre trago os livros dela aqui pra vocês, porque eu amo a escrita dela. E eu fiz unboxing desse livro aqui, mas eu esqueci de falar um detalhe muito importante pra vocês, que é que eu escrevi a orelha do livro. Gente, eu tô muito chique. Não sei se vai estar focando, meninas, mas ó, escrevi a orelha, eu amei, gente. Foi assim uma coisa, um orgulho, uma emoção muito grande por fazer isso, porque esse é um dos meus livros favoritos. Agora a gente tem uma trilogia, não sei se vem mais livros aí, a gente tá pedindo ainda pra autora, né, eu e as outras leitoras dela, que somos fãs de O Farrapo, estamos aí pedindo pra ela ainda escrever a história de mais 2 personagens que eu queria, né, e eu não sei se ela vai fazer isso. Então, por enquanto, a gente tem uma trilogia, são 3 livros, O Farrapo 1, 2 e 3. E eu já adianto que vai ter spoiler, infelizmente não tem como falar sobre O Farrapo 3 sem dar spoiler de O Farrapo 1 e 2, porque são continuações, mas eu vou tentar falar o mínimo possível dos outros livros e dar o mínimo possível de spoiler pra vocês, tá bom? Mas assista por sua conta e risco, porque eu posso soltar alguma coisa aqui que seja spoiler, e se você não tiver lido o livro, né, pode ser que você ache ruim isso. Inclusive, gente, aproveitando também o momento que é pra dar vários avisos, né, já teve vários comentários, vários não, acho que uns 2, uns 3 comentários em vídeos meus, em que eu faço resenha, né, de livros de romance, em que as pessoas reclamam que eu dou spoiler. O problema que elas dizem que eu dou spoiler é porque eu digo, né, eu falo sobre o casal de protagonista, né. Aqui eu amei porque eles ficaram juntos, aqui eu amei que eles ficaram juntos e não se separaram, aqui eu amei que o mocinho e a mocinha se entenderam. Gente, é romance, tá? São livros de romance e eu não vejo como spoiler, minha pessoa, não vejo como spoiler eu falar quem é o casal de protagonista. Por exemplo, já vou dar um spoiler aqui, se você acha que é spoiler. Aqui a gente vai ter 2 casais de protagonistas, a Manuela e o Diego, o Ricardo e a Cícera. Então, são os protagonistas da história. É um romance e os 4, né, essas 4 pessoas vão formar pares, né, vão formar ali casais. Se você acha que isso é spoiler, eu recomendo que você não assista os meus vídeos de resenha. Eu não sei se outras pessoas fazem resenhas diferentes, não falando quem é o casal que vai ficar junto, né, mas não assista os meus, porque provavelmente eu vou acabar soltando isso em algum momento. E aí, se você considera que isso é spoiler, você lê o livro primeiro e depois vem assistir a resenha aqui, né, e dar sua opinião, conversar comigo, fica a seu critério. Se você acha que não é spoiler isso, assim como eu também considero, fica no vídeo, né, fica nos meus vídeos de resenha, porque eu vou falar sobre isso, vou falar sobre o casal de protagonista sempre. Aqui mesmo, como eu falei, a gente vai ter 2 histórias. Então, primeiro, eu quero falar que eu já fui preparada para esse livro, eu já fui preparada para sofrer, porque eu sofri muito no livro 2. Inclusive, eu posso até chorar nesse vídeo, tá? Mas não foi muito, não. Foi assim, chorar de soluçar, igual um bebê mesmo, uma criança, porque o final do livro 2 é de acabar com o coração da gente, destruir, partir ali o coração da gente. E aí eu pensei, vai ser muito difícil ler esse livro aqui, né, o terceiro livro, sem lembrar de tudo que aconteceu no livro 2. Eu pensei, toda vez que essa cena for lembrada, eu vou chorar. Não vai ter como eu não chorar. Mas a Silvia me surpreendeu. Eu amo a escrita dessa autora, porque ela realmente sempre me surpreende. Eu amo isso e aqui foi o que aconteceu. Eu fui preparada para chorar. Eu pensei que ela ia focar nessa cena, né? Nessa cena que aconteceu lá no livro 2. Mas não foca. Claro que é impossível você não se emocionar. Mas não vai focar exatamente naquilo que aconteceu no livro 2. Só que toda vez que o Samuel aparecia aqui, né? Eu começava a chorar um pouquinho. Eu começava a ficar emocionada ali com tudo que ele tinha passado e acabava chorando. Mas não é aquele choro de, nossa, eu tô triste, arrasada. Não, é aquele choro mais assim, de emoção, de pensar assim, tudo que ele passou, tudo que ele viveu e ele tá seguindo em frente ali. Ele tá conseguindo ser feliz do jeito dele, entende? Ele não é a pessoa mais feliz do mundo, mas ele também não é a pessoa que mais sofre no mundo. Ele é uma pessoa que ele aceitou aquele destino dele. Então é impossível não se emocionar com essas cenas do Samuel ali, aceitando que o que ele viveu
Samuel foi perfeito, né, que nem ele disse, não tem como viver aquilo novamente, e que ele tá bem com isso. O importante é que ele viveu aquilo. Ele sabe que nunca mais vai viver aquilo, mas ele viveu e ele tem as lembranças daquilo. Gente, é muito emocionante todas as cenas do Sam. E é exatamente isso. A gente tem 2 casais de protagonistas? Tem, mas o Samuel rouba a cena a todo momento. Eu até falei isso pra Silvia. Eu acho que eu falei pra Silvia, mas eu falei no post que eu fiz lá no Instagram, né, sobre os 5 motivos pra ler esse livro, que independente do que ela escreva, se o Samuel aparecer, independente do protagonista, dos outros protagonistas ser maravilhoso, pra mim o Samuel vai ser sempre o protagonista de toda a série, se ela for escrever mais livros, né, ou de toda a trilogia de Ufahar. Pra mim, ele é o cara ali. Ele é o protagonista, não tem como outra pessoa superar o Sam. E é exatamente isso que acontece. As histórias são maravilhosas. Aqui a gente vai ter, como eu falei, a história de Manuela e Ricardo, os 2 filhos do Samuel do primeiro casamento, o casamento dele com a primeira esposa, que foi a Manuela, e os 2 estão ali naquela fase de casar, né? Então é temporada de casamento na família Gracie, né? Gracie, não sei chamar o sobrenome do Sam. E o Sam já tá com tudo ali, né, preparado na cabeça dele. Ele tá preocupado e achando que quem vai dar mais trabalho pra ele vai ser a Manuela, porque a Manuela é muito parecida com a mãe, e a mãe sofreu muito no casamento com Samuel. Então Samuel tem medo de que o destino da filha seja parecido com a mãe, de que ela não queira casar, de que ela sofra se casar, e de que ela ache que isso seja o que se espera dele, né? O que se espera dela, no caso. Mas uma diferença do Samuel para a família dele e a família da Manuela, a primeira esposa dele, é que ele não quer obrigar a Manuela a se casar. Ele não deixa isso claro para ela, mas ele deixa isso claro para a gente, leitor, de que ele está disposto a fazer o que for melhor para que a filha seja feliz. Então, se ela quer casar, ele vai apoiar essa decisão. Se ela não quer casar, ele também vai apoiar qualquer decisão que ela tomar, né? E aí foi quando eu cheguei à conclusão de que, Sam, a Manuela vai ser feliz, porque ela tem o teu apoio. Qualquer decisão que ela tomar, você vai apoiar, isso é o que importa pra ela. E o segundo filho do Samuel, melhor, o primeiro filho, a Manuela é o segundo filho, né? Mas a segunda história aqui que a gente tem é a história do Ricardo. O Ricardo é a cópia do Samuel. Gente, o Ricardo, ele é o Samuel quando era jovem. Ele é aquela pessoa passional, ele é aquela pessoa que ele luta pelo que ele quer, ele é determinado, ele é impulsivo. E eu gostei porque a Silvia, ela conseguiu andar pelas 2 histórias, né? Mesclar ali nas 2 histórias com maestria, sem errar nenhum ponto ali. A gente vê o tom da história da Manuela diferente do tom da história do Ricardo. A Manuela é tímida, é calada, então o romance dela ali com o Diego é exatamente no tom dela. É uma coisa mais lenta, é uma coisa mais romântica, é uma coisa menos picante, né? Porque ela é muito na dela, muito quietinha, ela tem vergonha até de falar. Já a história do Ricardo, ele é uma pessoa que ele demonstra o que ele sente, ele luta pelo que ele quer, ele é falador, ele é divertido, ele quer aproveitar a vida. Então é assim que a gente vai ver a história dele. Ele se apaixona pela Cícera, né? Prima dele, prima de segundo grau. Lá no segundo livro a gente já vê a história deles começando, né? Mas o Samuel é contra esse relacionamento desde o início, porque a Cícera não é uma pessoa da alta sociedade, a Cícera não é rica. Então Samuel não quer esse casamento, Samuel quer um casamento bom pro filho, né? E claro que ele acaba separando os 2 ali. Manda o Ricardo para São Paulo para cursar direito. Só que esses 4 anos separados não apagaram o sentimento que o Ricardo tem pela prima, né, pela Cícera, e nem os sentimentos que a Cícera tem pelo Ricardo. Quando o Ricardo retorna, né, para Pelotas, e o Samuel resolve fazer um baile, um grande baile ali para receber o filho, mas não só para receber o filho, também para que ele arranje uma esposa, e acontece o encontro dos 2 ali, o Ricardo já diz, ela é minha esposa, ela vai ser minha esposa e eu vou fazer de tudo para me casar com ela, porque ela é a mulher que eu amo. Gente, eu amei o Ricardo. E passei raiva com o Samuel, quem diria, porque o Samuel tentou atrapalhar o relacionamento ali dos 2. O Samuel não queria esse casamento, mas quando ele percebe que ele tá cometendo erros, que o filho é muito parecido com ele, que ele também lutou pela Lara do mesmo jeito que o Ricardo tá lutando pela Cícera, e que ninguém conseguiria impedir ele de se casar com a Lara, ele percebe que isso que ele tá fazendo é errado e que ele vai ajudar o filho a ficar com a mulher que ele ama. Ele cometeu erros? Cometeu, mas ele vai tentar consertar todos esses erros. E a Manuela com o Diego, eu achei a história muito fofinha dos 2 ali. Eu acho que a Manuela teve sorte, ela encontrou um homem que respeitava a personalidade dela ali, que entendia que ela era calada, que entendia que ela era tímida, que teve paciência com ela. Eu amei. E também, claro, que a Manuela melhorou bastante com a ajuda da Lara, né? Assim como o Samuel, a gente consegue ver o tanto que a Lara influenciou o Samuel, né? O tanto que a Lara fez com que ele mudasse, porque ele se tornasse um homem um pouquinho à frente do seu tempo, que entendesse que os filhos tinham sentimentos, que entendesse que o casamento deveria ser por
amor e não por conexão, né, por dinheiro. Eu gostei disso, eu gostei de ver a influência da Lara no Samuel, gostei de ver a influência da Lara na Manuela, a influência dela no Ricardo. A Lara mudou aquela família, né, a Lara melhorou bastante a relação deles. O Sam era um pai ausente antes da Lara, né, ele foi criado para ser o homem que trabalhava, que ficava fora de casa, que não tinha muito contato ali com os filhos e com a esposa, né, foi criado para ser assim, era assim que funcionava as coisas naquela época, né, o homem ele não era uma pessoa presente no relacionamento, na família, no lar, e a Lara mudou isso no Samuel. Então a gente vê um Sam amoroso, um pai ali muito bom, um pai que vai ajudar os filhos, que vai fazer de tudo para que eles sejam felizes, mas a gente também vê um Sam que não tá sofrendo, mas também não tá feliz, como eu falei, né, ele se agarra a todas as lembranças que ele tem ali do passado, a tudo de bom que ele viveu para continuar seguindo a vida ali, e é claro, se agarra aos filhos, que é tudo que ele tem. Amei o Pedro, né, que é o filho da Lara com o Sam, assim como a Maria Clara também, e é esse que a gente quer as histórias, né, a história dos dois filhos da Lara. A gente tem a história dos dois filhos do primeiro casamento, né, do Samuel, mas não temos a história dos filhos da Lara com Samuel, né, e o Pedro vai ser com certeza um protagonista maravilhoso, porque nesse livro ele já roubou muito a cena, ele é muito, assim, bem a cara da Lara, o jeito dele, né, a personalidade dele é uma mistura de Lara e Samuel, é um personagem que vai ser, assim, divertido, que vai ser pra frente, né, que vai ser muito, talvez, mulherengo. Acredito que o Pedro vai ser bem mulherengo. E a gente tá bem ansiosa para conhecer a história dele e da Maria Clara. Não sei se vamos ter, mas, assim, pra mim, o livro, se Silvia quiser escrever o livro do Pedro, eu super apoio. Quero ler a história dele, até já fui falar com ela, como eu queria já, né, o livro, como eu queria o final do livro, mas eu acho que se ela decidir não escrever, aqui a gente tem um fechamento muito bom para a história do Samuel e da Lara. Aqui a gente vê que o amor deles é um amor, assim, para além da vida, é um amor para a eternidade. Eu amei ver os diálogos do Sam com a Lara, eu amei ver a conexão que eles ainda têm. Foi perfeito, eu amei rever todos os personagens, amei rever o Sam, amei conhecer a história dos filhos dele e queria ir a continuação, queria mais histórias dos outros filhos do Sam. Vamos ver se vem aí, né? Se vier, com certeza eu venho falar sobre o livro para vocês. Estamos aí no aguardo, torcendo para que ela escreva, porque eu ainda não estou preparada para me despedir totalmente do Sam. Ainda queria mais a história dele, ainda queria voltar para o mundinho dele ali, para o Rio Grande do Sul do século XIX, que inclusive também é outra coisa que eu amo na escrita da Silvia, é essa questão de que ela traz muito da cultura gaúcha, né? Ela é gaúcha, ela traz muito isso. Praticamente a gente conhece o Rio Grande do Sul através das histórias dela. Eu nunca fui no Rio Grande do Sul, mas eu conheço bastante da cultura, de como eles vivem, dos costumes, por causa dos livros da Silvia. E sem falar que também tem a questão de que é um romance histórico. Aqui a gente vai ter a história do Sam, mas no século XIX, respeitando tudo que acontecia naquela época, né? Então a gente vai ter a questão dos escravos, a gente vai ter o pós-guerra, né, da Revolução Farroupilha. O livro se passa depois do fim da guerra, então é muito bom. Eu recomendo. Se você gosta de história, como eu já falei nos outros vídeos de resenha desses livros aqui, se você gosta de história, você vai amar o livro. Se você gosta de romance, você também vai amar esse livro. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com os amigos e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!